hoje vamos falar sobre uma produção que conseguiu fazer, eu acho que um momento histórico, juntando as duas maiores rivais, Disney e o Warner, em uma produção cinematográfica. Eu acho que você já tem uma ideia de que filme que eu vou discutir hoje. Mas antes de continuarmos, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Uma Cilada para Roger Rabbit lançou em 1982 e vai nos contar a história de Roger, um coelho que acaba sendo incriminado por uma morte do criador de um mundo de desenhos. Mas a questão é que ele foi incriminado injustamente, e a partir daí nós acompanhamos um detetive chamado Ed a ajudar a provar que Roger não era o verdadeiro assassino. Sinceramente, gente, eu amo essa produção, apesar dela ser muito antiga. Ela é, acho que, incrível pelo simples fato, primeiro, de conseguir juntar as duas maiores rivais, que é Disney e Warner, e segundo, pelo aquele trabalho fantástico de misturar a animação com atores, fazer aquela mistura de live action. A princípio, gente, essa história de Uma Cilada para Roger Rabbit já havia sido comprado pela Walt Disney Produções quando ela foi publicada em 1981. E a propósito, o nome da obra em inglês é Who Censored Roger Rabbit, não Uma Cilada para Roger Rabbit. Porém, é interessante isso. E quando eles começaram a procurar um diretor para fazer toda a produção dessa obra, quem se ofereceu a princípio foi Robert Zemeckis em 1982. Porém, a Disney desconsiderou a sua oferta justamente porque muitos dos trabalhos dele haviam sido um sucesso. Então ela foi atrás de um outro diretor, que era Terry Gilliam. Eles ofereceram essa oportunidade, porém o diretor recusou, que no ponto de vista dele seria um desafio fazer essa produção. Então a Disney aceitou contratar o Robert Zemeckis justamente pelo grande trabalho que ele havia feito em De Volta para o Futuro. Isso foi em 1985, quando eles fecharam o contrato com esse diretor. O orçamento original desse filme era para ser 30 milhões de dólares. Porém, no final, ela acabou saindo a mais do que havia sido programado. Como eu disse para vocês em outro vídeo, dá uma breve história da animação, realmente este foi um filme que excedeu os valores que eram gastos, que seriam gastos naquela época. Foi um dos filmes que mais teve gastos na época de 1980. Porém, apesar de ter sido gasto 70 milhões de dólares na bilheteria, ele foi naquela época, gente, a que arrecadou mais no valor de bilheteria, chegando a alcançar mais de 329 milhões de dólares. Se eu não me engano, era isso, gente. Peço desculpa se eu falei errado. Traições, conspirações, assassinatos e desenhos animados. Uma Cilada para Roger Rabbit une a era de ouro da animação ao cinema noir com uma mistura de animação e live action, que naquela época, gente, era uma coisa quase que inédita. No meu ponto de vista, eu acho que seria uma coisa bem inédita, porque é fantástico o trabalho que esse filme nos entrega para o ano de 1980, apesar de que a história se passa na década de 1940, na época de 1940, você tem uma história muito interessante, um trabalho fantástico e que nos faz rir e se divertir. A princípio, gente, na verdade, esse filme, Uma Cilada para Roger Rabbit, não era para o público infantil, apesar de ser classificado como um filme para a família. Muitas tiragens e até cenas eram realmente voltadas para adultos. E sinceramente, gente, quando eu era criança, a primeira vez que eu assisti esse filme, muita coisa eu não pegava no ar, que eu não achava nada de estranho. Mas quando eu
realmente você tem uma visão diferente. Sim, principalmente na cena em que o Ed, ele vai tirar fotos da Jessica Rabbit pra provar que ela estava tendo um caso com o dono do mundo de desenhos, e você começa assim, você não tem uma ideia de como é a cena antes dele mostrar as fotos, e você vê aquela cara de choque dele, e daí toda aquela questão da Jessica, não faça isso, ai não, e não sei o que. Você pensa literalmente mil perdões. Se você não pensou, muito parabéns pra você, mas literalmente você pensa besteira. Quando você é criança, você não pensa besteira. Na verdade, muitas das cenas você não vê aquele lado obscuro que o filme oferece. E quando você vê ele adulto, você tem uma ideia, uma visão totalmente diferente sobre o filme. Durante o processo de escrita do roteiro, Prince e Simon não tinham certeza de quem deveria ser o vilão dessa história. Eles escreveram várias versões em que Jessica Rabbit ou Baby Herman eram os vilões. Mas eles resolveram escolher o recém-criado personagem Judith Dawn. Dawn deveria ter um urubu animado sentado em seu ombro, mas a ideia foi descartada devido às dificuldades técnicas que iria gerar. Como vocês viram, como eu falei no começo desse vídeo, este filme é o único, eu acho que na minha opinião, o único que conseguiu juntar Disney e Warner no mesmo ambiente. E é uma coisa interessante que quando a Disney foi pedir para Warner doar alguns dos seus personagens, ou melhor, emprestar, eu acho que é melhor jeito de explicar isso, é emprestar, a Warner disse que ela aceitaria, contanto que seguisse algumas regras. Uma primeira das regras, acho que a regra principal na verdade foi a seguinte: os seus personagens tivessem o mesmo tanto de frame, o mesmo tanto de duração que um personagem da Disney. Então assim, existem vários momentos, naquele momento que você vê o Donald e o Patolino tocando piano, é justamente para a questão de seguir essa regra que a Warner insistiu que eles seguissem. Outro exemplo é o momento em que o Ed tá caindo lá no mundo das animações e aparece o Mickey e o Pernalonga. Então era justamente tudo para seguir essa regra que a Warner impôs. Outro ponto é que foi cobrado por cada personagem $5.000. A ideia era que o Dawn também fosse o caçador que matou a mãe do Bambi. Porém, a Disney rejeitou essa ideia. Outra ideia que eles também tinham era a questão da gangue de doninhas que trabalha pro Dawn. Era para ser como se fosse um exemplo dos 7 anões. Porém, a Disney mandou cortar 2 doninhas, porque senão o orçamento sairia muito mais caro. Entre as ideias concebidas para a história estavam o funeral de Marvin Acme, que teria a presença de diversos desenhos famosos, como Mickey, Minnie, Pluto, Pateta, Popeye, Olivia e outros assim por diante, gente. No entanto, a cena foi cortada por questões de ritmo da história e nunca passou da base de storyboard. No cinema, quando Ed revela a Roger o seu passado, o curta em exibição é Ginástica Patética, que seria lançado somente em 1949. 2 anos depois do que a história tecnicamente se passa. A produção afirma ter escolhido este curta, apesar de toda dessa questão de impressão histórica, por se tratar da coisa mais maluca no acervo da Disney. A personagem Jessica Rabbit reúne 4 females fatales. O escritor Gary Wolf baseou Jessica em Red, criada por Tex Avery. Já o animador Richard Williams buscou inspiração na Rita Hayworth e Veronica Lake. Por sugestão do diretor Robert James, Lauren Bacall também serviu de inspiração para a criação do personagem. E quem faz a voz da personagem é a atriz Kathleen Turner. Uma cilada para Roger Rabbit ganhou 4 estatuetas do Oscar, que são elas: edição,
efeitos sonoros, efeitos visuais e um Oscar especial para Richard Williams por criar e dirigir os personagens animados. Gente, esse filme tem muito mais curiosidades, eu só resolvi falar de algumas que são bem interessantes. Na verdade, todas as curiosidades são bem interessantes. O modo como esse filme é trabalhado é literalmente uma coisa fantástica. Realmente, para aquela época, eu acho que foi uma coisa muito fantástica, surpreendente, trabalhar essa mistura de real com imaginação, com essa questão de live action, que hoje em dia é uma coisa que está se tornando muito popular. É um filme maravilhoso, divertido, que vale a pena assistir, seja quando você é criança, seja quando você é adulto. Eu recomendo assistir quando você é criança e depois quando você ficar mais velho, que você vai entender muitas tiradas que você não entendeu quando era criança. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Uma Cilada para Roger Rabbit, o que você achou? Qual que é a cena que você mais acha divertido? Se você já assistiu quando era criança esse filme e depois assistiu de novo quando adulto e sacou muitas tiragens que não tinha sacado quando era criança, o que fez de você mudar de visão com relação a toda essa diferença? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!